Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula prática de redação. E agora eu tenho aqui um modelo de introdução, antes de a gente começar a discutir o tema, para que vocês consigam visualizar todos aqueles pontos que foram tratados na aula anterior, da microestrutura, de contextualização, problematização e tese com direcionamento textual. Então, vem comigo, prestem atenção, papel, caneta na mão e vamos à prática, tá bom? É isso aí. Olhem aí o exemplo da introdução e aí vocês, sobre aquele mesmo tema, a importância da formação de leitores, e aí também é um norte, um direcionamento aí para que vocês construam o texto de vocês. Começamos. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, é dever do Estado e da família promover o acesso à educação para o pleno desenvolvimento e exercício da cidadania. Então, eu comecei a minha contextualização aqui, ó, com o quê? Com o artigo 215 da Constituição Federal. Ele estava no slide que eu trouxe para vocês, no slide anterior, que era realmente para ser utilizado, uma forma de iniciar essa introdução. Logo após essa contextualização, eu trago aqui um conectivo, ó, contudo, ok? É perceptível que a leitura, principal objeto de estudo para o acesso ao conhecimento, enfrenta desafios na sociedade atual. Lembra do nosso tema? Desafios para a formação, a importância da formação de leitores no Brasil, desafios e soluções. Então, eu tenho retomada aqui da palavra-chave leitura, eu tenho aqui desafios, ok? E eu tenho aqui conhecimento, que também é um sinônimo de leitura, de educação. Então, o que eu tenho na minha problematização? A inserção das palavras-chave. Essa segunda parte aqui é a minha problematização. A primeira parte é a contextualização. E aí eu venho com o conectivo logo, aquele que indica finalização do primeiro parágrafo da introdução. Venho aqui com a minha tese, olha, é urgente analisar. Isso aqui é um posicionamento, então eu já tenho tese, ok? Urgente analisar o quê? A importância, ó, da formação de leitores na sociedade atual, bem como os obstáculos que têm impedido o exercício desse hábito. Então, a minha importância eu vou explicar no desenvolvimento 1, e o meu desafio eu vou explicar no meu desenvolvimento 2, ok? Aquilo que eu falei com vocês na aula anterior. Quando o tema é positivo, ele traz uma frase positiva para a sociedade, como é o exemplo desse caso, formação de leitores no Brasil, desafios e soluções, eu posso, e cai muito bem, utilizar o projeto textual de importância e desafio, que a banca já está trazendo para vocês que esse tema é importante. Então, o que eu vou dizer? Eu vou concordar com essa importância, vou abordar sobre essa importância e em um próximo parágrafo vou problematizar, falando aí dos desafios que impedem a integralidade ou cumprimento desse exercício cidadão, desse direito de cidadania. Perfeito? Agora vamos continuar. E aí, gente, nós continuamos com essa linda lista de conectivos. Olha aqui, eu tenho conectivo, quais são eles, né? Qual é o sentido dele e o valor semântico. Para que eu preciso disso? Lembra que eu falei na aula anterior que alguns textos eles podem trazer o projeto ali, o direcionamento textual para importância e desafio, que foi o exemplo anterior da nossa introdução? O que acontece? Importância é algo positivo, desafio é algo negativo. A relação de sentido do desenvolvimento 2 com o desenvolvimento 1 é uma relação aí, ó, tá no próximo slide, de oposição.
Ó, oposição, ok? E aí, quais conectivos que eu posso começar ou eu posso utilizar dentro do texto para estabelecer uma relação de oposição? Quando eu estou tratando do início textual, eu posso usar o todavia, eu posso utilizar o contudo, ok? Embora. E dentro do parágrafo, eu posso utilizar o mas, ok? O em vez de também é um exemplo. E aí eu tenho outros. Eu tenho aqui conectivos que indicam adição. Quando eu vou utilizar esses de adição? Quando a estratégia de texto for, por exemplo, causa 1 mais causa 2. Olha aqui, ó. Qual que é a relação de sentido entre desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2? Adição, ok? Quando eu precisar utilizar um conectivo que indique ali causa e consequência, um projeto de texto que indique causa e consequência. Lembra que era um dos exemplos do slide anterior? Causa e consequência. Então, o D1 vai abordar as causas e o D2 vai abordar as consequências. Qual que é a relação de sentido entre esses parágrafos? Relação de consequência, de resultado. Quais que eu posso usar? Por conseguinte, em decorrência disso, em virtude de. Então, é preciso ficar atento a essa relação de sentido que um parágrafo possui com o outro, para que a gente comece o desenvolvimento 2 com o conectivo, com o operador argumentativo adequado, aquele que de fato demonstre essa relação de sentido de modo coerente. Perfeito? E agora nós iremos passar para uma discussão temática. O que é a nossa discussão temática? Passamos por uma proposta textual, vamos ler os textos motivadores, vamos pensar em possibilidades de repertório. Deixarei para vocês ali um projeto de texto quase pronto, ideias prontas, na verdade, e vocês vão estruturar isso dentro da nossa quantidade de linhas que nós já combinamos lá no valor iniciais de cada parágrafo, dentro da microestrutura da introdução, que foi objeto de estudo da nossa aula, tá? Que está sendo objeto de estudo da nossa aula, utilizando, fazendo uso desses conectivos aí no decorrer do seu texto para estabelecer essa relação de sentido coerente e demonstrar essa organização argumentativa. E aí vamos sempre, e mais uma vez, mais um texto, tá bom? O ideal é que vocês façam pelo menos uma redação por semana, pelo menos. Porque vocês podem fazer a redação, corrigir, ter essa redação corrigida, é muito importante que essa redação seja corrigida, e aí depois vocês vão reescrever esse texto. Ok? Então vamos passar para a nossa discussão temática. E o nosso tema dessa semana, dessa próximo texto que vocês irão fazer é os desafios do combate ao trabalho escravo no século XXI. E aí a banca traz textos motivadores para que a gente possa entender que combate é esse, que trabalho escravo que é esse, qual que é o direcionamento que eles querem, que eles estão trazendo para essa pauta. Vejam só como que isso é trazido aqui, olha. Vejam só como que isso é trazido. O trabalho forçado é um fenômeno global e dinâmico que pode assumir diversas formas, incluindo a servidão por dívidas, o tráfico de pessoas e outras formas de escravidão moderna. Ele está presente em todas as regiões do mundo. Lembrem-se de grifar sempre aquilo que vocês acharem importante. E em todos os tipos de economia, até mesmo nas de países desenvolvidos, e em cadeias produtivas de grandes e modernas empresas atuantes no mercado internacional. Então, o trabalho escravo não é apenas aquele trabalho
de uma empresa que não tem conhecimento, que não tem estrutura. Acabar com o problema exige não só o comprometimento das autoridades, olha que interessante, dos governos, como também um engajamento multifacetado de trabalhadores, empregadores, organismos internacionais e sociedade civil. Vamos para mais um texto motivador. Esse é o segundo texto. Às vezes a banca traz um texto curtinho, às vezes ela traz um texto maior, tá bom? Esse motivador 2 diz o seguinte: o Brasil resgatou 3,1 mil trabalhadores escravizados em 2023. Ele com condições análogas aí à escravidão, né? Condições análogas são condições semelhantes à escravidão. O número é o maior desde 2009, quando 3.765 pessoas foram resgatadas. Apesar dessa alta, o dado mostra como o país regrediu no período recente, porque o número de auditores fiscais no trabalho está no menor nível em 30 anos. Com esses dados, subiu para 63,4 mil o número de trabalhadores flagrados em condições análogas à escravidão, em situação análoga, desde que foram criados os grupos de fiscalização móvel em 1995. O trabalho no campo ainda lidera o número de resgates. Então, é mais comum, vejam só, o trabalho no campo ser um trabalho análogo à escravidão. A atividade com maior número de trabalhadores libertados foi o cultivo de café, com 300 pessoas, seguida pelo plantio da cana-de-açúcar, com 258 pessoas. Entre os estados, Goiás teve o maior número de resgatados, 735, seguidos por Minas Gerais, 643, São Paulo, 387 e o Rio Grande do Sul, 333 pessoas. Por trás das estatísticas, restam histórias de abusos nos campos e nas cidades que mostram como o trabalho análogo à escravidão ainda é recorrente no Brasil. Em fábricas improvisadas, em casas de alto padrão, nas plantações, os crimes continuam a ser cometidos. Então, não é apenas em um setor, são vários setores em várias regiões do Brasil, e aí a gente vê que isso é mais comum no campo, tá bom? O que isso nos diz? Isso nos diz que nós podemos ter aí um ponto de vista pensado a partir dessa perspectiva, a partir da perspectiva da região em que esse trabalho é mais acentuado, a partir da perspectiva de que em qual setor isso é mais reestruturar, mais comum, e a partir também da perspectiva do texto motivador inicial, o primeiro, que diz que até em fábricas de alto padrão internacional, o trabalho análogo à escravidão, ele é recorrente. Então, nós podemos pensar também sobre isso. Projeto de redação. O que foi que eu pensei aqui e levantei alguns tópicos que vocês também podem pensar para desenvolver dentro do texto de vocês. Tese. O trabalho análogo à escravidão fere o princípio da dignidade humana e impede, que tem um negócio, e o pleno exercício dos direitos sociais. Então, o trabalho é um direito social, o trabalho digno, tá? Trabalho de forma que ele contribua para a dignidade, para o exercício da cidadania. O trabalho análogo à escravidão não é um trabalho digno. Ao contrário, ele vai ferir o exercício do direito social, do direito ao trabalho por si só, tá bom? Argumento 1. O trabalho digno, ele é importante, porque é por meio dele que garantimos a existência humana e como cada indivíduo pode contribuir com o coletivo. Argumento 2, adição, tá? O trabalho análogo à escravidão fere os direitos humanos e está relacionado às desigualdades sociais, ou seja, tem muito a ver com não ter condições de exercer uma função mais, como que eu posso dizer, mais digna, tá? Um trabalho mais digno, com tempo determinado,
com condições, com férias, com valorização salarial. Então, tem muito a ver, às vezes, de não possuir nem escolaridade, nem conhecimento para que exista esse tipo de trabalho. Então, as pessoas vão lá, aproveitam disso, da necessidade, e pegam essas pessoas para trabalharem muito mais do que elas conseguem produzir. Qual que é a conclusão? Eu vou retomar a tese e encerrar com as minhas considerações finais. E aí, aqui eu tenho alguns pontos que podem ser utilizados no texto para trazer uma consistência argumentativa. Quais são eles? Vamos ver. Ó, dados de pesquisas que demonstram a concentração de trabalhos análogos à escravidão em regiões mais pobres, e aí vocês podem relacionar isso aqui com o quê? Com aquilo que nós acabamos de citar, que é a desigualdade social, ok? Vocês podem também reforçar que esse tipo de trabalho animaliza o ser humano e o subjuga, ou seja, coloca ele em condições subhumanas. Não tem nada a ver com o exercício da dignidade, com o exercício de um direito social aí, aquele previsto na Constituição. Vocês podem também citar o artigo 1º da Constituição Federal, que estabelece os princípios da dignidade humana e da cidadania. Direitos sociais são estabelecidos na Constituição, eles estão lá no artigo 6º, e o trabalho é um dos direitos sociais. E nós podemos falar do ideal de trabalho em Hegel, que defende que é por meio do trabalho, que Hegel diz, por meio do trabalho que nós desenvolvemos as potencialidades humanas. Mas não é o trabalho escravo, é o trabalho digno, é o trabalho com o direito social, ok? Vamos aprofundar mais um pouco? Nós temos aqui, o que Hegel diz? O trabalho não é só a satisfação das próprias necessidades individuais e imediatas, mas é também a expressão de um valor maior. Nele se forma a consciência pessoal e social e se manifesta o caráter público e universal do ser humano. Hegel diz, aí, olha aqui, olha ali, tá vendo? O que Hegel diz? É por meio do trabalho que desenvolvemos as potencialidades humanas. Então, para que essas potencialidades humanas, segundo Hegel, sejam desenvolvidas, esse trabalho ele precisa ser digno, tá? Ele precisa ter condições dignas. Eu não posso ter um trabalho ali que vai afetar todos os outros temas da minha vida, todos os outros aspectos. Eu preciso ter um trabalho que eu tenha um salário, que eu tenha horas limites para trabalhar, que eu tenha condições de me alimentar, então que eu tenha direitos trabalhistas aí resguardados. Segundo Hegel, esse tipo de trabalho é que vai dignificar o ser humano, tá bom? Agora vamos ver alguns pontos importantes para a argumentação. Não, modelo da redação, os pontos nós já passamos, tá bom? Vou passar aqui com vocês para o modelo dessa redação, para que a gente consiga visualizar aqueles pontos que eu já passei com vocês, nós já estudamos nas aulas anteriores. As 3 partes de cada parágrafo: introdução, desenvolvimento, conclusão, e aqueles pontos, recursos coesivos, direcionamento textual, tese, problematização, tudo isso precisa estar em evidência dentro da nossa redação. Perfeito?